Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, começando mais um programa Conexão Madureira. Desta feita, na apresentação da minha pessoa, o pastor Jean de Oliveira. Nosso programa tem como coordenadores a irmã Aline e o irmão Emanuel. E hoje, na transmissão das nossas imagens, o nosso jovem Gabriel. Nossa igreja é a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, aqui na cidade de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Nossa igreja tem como pastor presidente o pastor José de Souza Vieira. Hoje mais um programa solo nós estamos fazendo, um pouco fanho, mas é por causa da rinite. A rinite me atacou esses dias, mas nada que não deixa a gente falar direitinho, tá certo? E nosso programa tem o apoio da nossa missionária e psicóloga Anabel, que trabalha numa clínica que também tem odontologia, que fica ali por trás da Igreja Matriz, aqui na cidade de Nova Cruz. Contato para agendas, para consulta e tirar dúvidas é o 99144 4174. 94144 4174. É o contato da nossa irmã Anabel, para você fazer seu agendamento, dizer o que está acontecendo e que tipo de tratamento você vai precisar, tá certo? Também nos patrocina o Espaço Priscila Nascimento, onde você faz ali trabalhos de estética, maquiagem, cabelo, massagem, não sei o que lá, aquelas massagens lá, né, que a mulher precisa e gosta. Então, seu contato com agendamento com a nossa irmã Priscila é o 94332260, 94332260. Também a loja dos nossos coordenadores é a Boutique Chic, que fica do lado da Praça de São Sebastião. Lá você encontra todo tipo de moda, moda jovem, moda adulto, moda plus size, sempre com os preços e facilidades no pagamento, tá certo? Hoje nós temos um tema interessante, né? Por que desse tema? As pessoas viveram 900 anos, como descreve a Bíblia. Nós sabemos que lá no início da Bíblia tinha umas pessoas que a Bíblia relata lá que sua idade era em média de 900 anos. As pessoas viveram de fato e de verdade esse tempo todo, já que hoje as pessoas morrem tão cedo, né? Essa é a pergunta que nós vamos aqui dissecar nesse programa, tá certo? Baseado no livro que eu comprei do nosso irmão pastor americano, cientista, apologista, Greg Marmut. Greg Marmut esteve aqui na nossa igreja no dia 24 e 25, falando de criação, de evolução da Arca de Noé e outras coisas, e eu comprei esse livro, e há um capítulo dedicado a isso, e eu preciso trazer esse conhecimento para os irmãos, baseado nesse livro aqui de criação e evolução do pastor norte-americano, que faz muito tempo que ele trabalha nessa área. Aqui no Brasil foi a 22ª, sexta vez que ele veio. Tivemos a oportunidade de ter um culto internacionalizado aqui em nossa igreja. Na verdade foram 3 encontros, muito conhecimento desaguado, muito aprendizado. Ele é um homem de Deus, então nós vamos falar com propriedade das escrituras e com as propriedades científicas e medicinais que o pastor Grady traz aqui neste livro. Antes também de entrar no assunto, deixa eu dizer que amanhã, domingo, às 9 horas, em todas as nossas igrejas, temos escola bíblica dominical. Aqui na nossa sede começa de 9 da manhã e vai até às 11 horas. Sempre uma classe especial para você e sua família. Temos classes infantis, desde o maternal até as crianças maiorzinhas. Temos classe para adolescente, classe para jovens e classe para adultos, 25 anos para cima, classe de adultos. A classe de adultos femininas de 25 anos para cima, os professores é a minha pessoa e a missionária e psicóloga Anabel. E nós estamos estudando nas nossas classes, né, de mulheres e de homens também da mesma idade, o livro de Provérbios. Provérbios são conselhos de sabedoria para ações práticas que tanto abençoará a pessoa em si, como as pessoas que o amam e quem o cercam. E amanhã nós iremos estudar uma lição bastante especial. Amanhã é dia 2 de agosto. Deixa eu olhar aqui qual é a lição do dia 2 de agosto. Essa aqui é do dia 9. Dia 2 de agosto. Muito bem. A disciplina do Senhor conduz a vida. Essa lição estarei ministrando ela amanhã na classe de mulheres, e na classe de homens aqui é o nosso evangelista Danilo com o nosso presbítero José Pedro. Então, Deus é um Deus que disciplina seus filhos para fazê-los cada vez mais andar no caminho correto. Então venha estudar a Bíblia totalmente grátis conosco em nossa escola bíblica dominical. Mas vamos aqui ao que interessa. As pessoas de fato e de verdade, Gabriel, viveram esse tempo todo que a Bíblia Sagrada descreve, né? É o que nós vamos dissecar. Primeiro, deixa eu lhe mostrar aqui alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Por exemplo,
Gênesis capítulo 5, verso número 5, diz que Adão viveu 930 anos, quase um milheiro. Gênesis capítulo 5, verso 8, diz que Sete, o terceiro filho de Adão, viveu 912 anos. Em Gênesis capítulo 5, verso 11, Enos, o neto de Adão, filho de Sete, viveu 905 anos. Já em Gênesis capítulo 5, verso 14, Cainã, o bisneto de Adão, viveu 910 anos. No período do dilúvio, Noé, ele viveu antes do dilúvio, sobreviveu ao dilúvio, viveu pós-dilúvio, e todos os dias de vida de Noé foram 950 anos. Então mostrei algumas pessoas que viveram cerca de 900 anos antes do dilúvio, Noé que viveu antes, durante e após o dilúvio viveu 950 anos. Agora em Gênesis capítulo 11, verso 32, mostra um homem que viveu 205 anos, chamado Terá, o pai de Abraão. Esse homem viveu 205 anos. Então veja bem, Gabriel, a primeira coisa que nós observamos, a idade antes do dilúvio, a idade durante o dilúvio e a idade pós-dilúvio. Então a Bíblia vai descrever que após o dilúvio, a idade dos seres humanos foram caindo, foram diminuindo. Mas a Bíblia registra que esses homens viveram esse tempo todo, essa quantidade de anos todo nas Escrituras Sagradas. Então existe um ramo da teologia aí, Gabriel, que diz que os dias, nos tempos pré-diluvianos, não eram dias de 24 horas. Por que eles diziam isso? Porque eles não acreditam também que os homens pudessem viver 900 anos nas condições pré-diluvianas, né? Então eles tentam, assim, por eles não acreditarem, eles procuraram uma explicação. Então quer dizer, aquele que vivia 900 anos, realmente ele não vivia 900 anos. Era pelo menos a metade ou um terço disso. Eles dizem que os homens antigos, eles baseavam o dia no meio da lua, e às vezes eles erravam a contagem. Calma aí. Em Gênesis capítulo 1, pré-diluvianos, Deus cria no quarto dia o sol, para governar o dia, e a lua à noite. E aí nós já começamos a entender que o dia era de 24 horas. E nos dias anteriores, nos outros 3 dias, Deus cria, no versículo 3 de Gênesis, a luz cósmica, a luz independente do sol. Só depois Deus coloca o sol no lugar dessa luz, para governar o sistema solar aqui do nosso planeta Terra. Então, os 3 primeiros dias de Gênesis, Deus computou as 24 horas por meio dessa luz criada por ele, independente do sol. Depois ele colocou o sol e continuou computando. É tanto que no livro de Gênesis diz assim, quando termina um dia, foi tarde e manhã do primeiro dia. Nosso relógio, Gabriel, é diferente. Nosso relógio, ele muda de dia, às 0 horas. Já nos judeus, não. Ele muda no entardecer, no final da tarde, cerca de 6 horas da tarde. Então, Deus se utiliza dessa linguagem judaica, tarde e manhã, para se referir que o período de fato e de verdade era 24 horas. Então, não tem nada a ver com essa explicação, que não quer crer no milagre, que tem até teológica, né, para amenizar a coisa, que diz que, não, os dias ali não eram 24 horas, os dias ali eram 12. Tem outros que dizem que os dias eram 8. Então, na verdade, o homem não viveu 900 anos, se a gente for calcular baseado nisso aí, isso é balela, é invenção teológica, para tentar diminuir o milagre da longevidade de vida que o próprio Deus criou lá atrás. Saiba que João capítulo 10, a ideia de Cristo Jesus é que nós tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Como o pecado trouxe a morte física para o ser humano, a morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna, quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus, ele não vai deixar de morrer fisicamente, mas ele já não vai morrer mais espiritualmente. Ele vai estar vivo espiritualmente e, consequentemente, ele não vai morrer eternamente. Ele vai viver eternamente. Essa sempre foi a vontade de Deus. Mas como o pecado entrou no mundo e a era pós-diluviana trouxe mudanças climáticas no planeta, então a idade dos homens foram diminuindo. Então, dizendo a você que realmente, literalmente, de fato, os dias antediluvianos eram 24 horas. Então, se a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, Adão viveu 930 anos. Os teólogos, né, que mais defendem esse milagre da longevidade de vida, eles dizem que a palavra hebraica para dia em Gênesis é Ion. E Ion se refere a um período de 24 horas, tá certo? Então, tirado essa dúvida, vamos cá, citei alguns textos bíblicos mostrando que homens viveram cerca de 900 anos antes do dilúvio. Noé viveu 950 anos durante
antes do dilúvio, durante o dilúvio, depois do dilúvio, juntando toda a sua idade de 950 anos, só que a idade veio diminuindo, a ponto do pai de Abraão, Terá, viver apenas 205 anos. Esse livro aqui, Gabriel, ele traz 7 razões científicas e 7 razões medicinais para mostrar que o homem naquela época vivia essa idade toda. Primeiro que ele fala aqui é a genética humana. A genética dos tempos bíblicos era diferente da nossa genética, tá certo? É tanto que ele se utiliza aqui da lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica vai dizendo que com o passar do tempo, as coisas vão perdendo. A segunda lei da termodinâmica vai perdendo, as pessoas vão perdendo algumas informações genéticas, vai se perdendo lá para trás, e a vida genética da pessoa vai modificando, vai se deteriorando. Então, os primeiros homens antediluvianos, eles viveram, é o primeiro motivo, a primeira razão, essa idade toda de cerca de 900 anos, porque o seu material genético era melhor, era mais perfeito, beirava a perfeição. Mas com o passar do tempo, por causa do pecado e das mudanças climáticas, essas informações genéticas foram perdendo-se ao longo do tempo. O segundo motivo científico que ele explica aqui é o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra, primeira coisa que ele faz, ele impede que a irradiação do cinturão de Van Allen, é um cinturão de radiação que está em torno do universo, do globo Terra, ele penetre na Terra. Ou seja, o magnetismo da Terra, ele dá um certo equilíbrio. Só que a Terra, com o passar do tempo, está perdendo o seu magnetismo. Esse magnetismo está enfraquecendo. Como ele está enfraquecendo, o que é que está acontecendo aqui? As pessoas estão envelhecendo mais rápido em seu corpo físico, em toda a sua estrutura física. Por isso que, desde o tempo antediluviano, que a Terra veio perdendo seu magnetismo, a idade dos homens vieram decaindo. Mas dos tempos pré-diluvianos até Noé, eles viviam cerca de 900 anos, porque o magnetismo na Terra naquela época era perfeito. Outro motivo científico é o clima. Praticamente não chovia como chove, não houve tantas mudanças climáticas como aconteceu depois do dilúvio. E as mudanças climáticas, hoje, eles afetam os homens. Por exemplo, Gabriel, antes do dilúvio nós devíamos falar de furacão, de tufão, de ciclone, de chuvas fortes que rompem rios, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de trovão que matasse pessoas, raios, terremotos. Não via falar sobre isso. O dilúvio foi que a Terra teve abalos sísmicos e a água quente que estava lá embaixo começou a jorrar com o magma da Terra e começou a aparecer os vulcões. E aí o homem também, isso também afetou a vida do homem. Muitos morrem por causa de furacão, de inundação, muitos morrem por causa de chuva forte. E a mudança climática, ela trouxe mais morte para o homem, fazendo com que o homem vivesse menos do que os homens pré-diluvianos. Então, antes do dilúvio, você não tinha essas mudanças climáticas. Era um clima extremamente perfeito. Mas uma razão científica é a poluição. Rapaz, nós sabemos que desde a era... Vou te contar só um negócio, não é nada contra o Estado. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, em 2005, eu fui de carro com um pastor. Quando a gente chega de carro, Gabriel, na ponte Rio-Niterói, a gente vê de longe os prédios da cidade grande. É como você vai para João Pessoa, lá antes de Bahia você já vê os prédios. Só que você não vê como vê o Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro é uma cidade grande, você não vê aquele céu azulado com aquelas nuvens brancas. Você vê uma cinza. Por que você vê uma cinza? Porque é uma cidade extremamente grande. Como é uma cidade grande, tem muitos carros emitindo gases carbônicos, então aquela fumaça negra sobe, chega assusta para você que não tem costume com esse clima. Então, quer dizer que os homens da Bíblia, pré-diluvianos principalmente, e até um período após o dilúvio, eles viviam da agricultura, eles não viviam da indústria. Então, como eles viviam da agricultura, eles poluíam menos. Como poluíam menos, viviam mais. Já como a gente, na nossa época, a gente polui muito, o ser humano está aqui, ó, o problema de rinite, a gente já vai herdando essas coisas, vai modificando. Então, outro motivo que os homens pré-diluvianos viveram cerca de 900 anos é porque não existia a poluição que o pecado foi trazendo com o decorrer do tempo, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para pessoas especiais, né, que sempre nos acompanham. Quero mandar um abraço aí caloroso e maravilhoso para minha família lá em Natal, minha mãe Nina,
meu avô, o patriarca, seu Chico, homem de Deus, né? Em breve ele vai passar uma semana aqui com a gente, mas minha mãe, né? Talvez esse mês ainda, eles estão se organizando. Minha irmã Joelma também, meu cunhado Ronaldo, meus sobrinhos, minha tia Lil, Deus abençoe vocês. E também, Gabriel, tem um ouvinte especial ali, Gabriel. Organiza essa equipe de mídia para transmitir os nossos cultos. Eu tenho um tio chamado Biratã, né? Ele é policial militar aposentado, mora em Araras, São Paulo, e ele gosta de acompanhar a nossa igreja, nossos cultos aqui pelo YouTube. Só que teve a equipe de mídia está se reorganizando para voltar a transmitir de forma regular os nossos eventos, viu, meu tio? Então se segura aí, que em breve vai voltar aí os nossos programas já é transmitido aos sábados, né? Mas os nossos cultos, nossos eventos de forma regular, tá certo? Deixa um abraço para toda a parentela e mais irmãos que estão chegando aqui, nos acompanhando nesse tema bastante importante. Vou citar agora alguns, não vou citar todos, né? Que, como eu disse a você, ele cita 7 motivos científicos e 7 motivos da medicina. Pronto, vamos aqui citar alguns motivos da medicina, Gabriel. O primeiro motivo que ele cita é o alimento. O alimento. Eu tenho um avô, meu avô que eu citei agora, seu Chico, ele completou 96 anos de idade. Gabriel, ele tem 96 anos, vê normal, fala normal, escuta normal, anda com as próprias pernas, não precisa de fralda geriátrica, não precisa de andador. A genética do meu avô é muito importante. Ele viveu um tempo lá atrás, ele viveu da agricultura, então ele mesmo plantava, não tinha agrotóxico, ele mesmo colhia, né, a sua parte da sua vida estrutural, quando da juventude, a sua fase adulta. Ele comia galinha que se criava no quintal. Uma vez eu vi até uma reportagem num programa desses rurais aí da TV, que numa empresa grande dessas aí, né, de frango, o frango sai da chocadeira, leva já uma injeção para não morrer, né, para não pegar nenhuma praga, já recebe ali também hormônios para ele crescer rápido e vai para um lugar onde com luzes, onde aquele frango não pode dormir, e ele não dormindo ele fica estressado, e você sabe, né, tem até ser humano que estressado só quer comer. Como feito uma draga quando está estressado, né? E o franguinho, o pintinho ali, quando está estressado, ele só come. E na ração eles colocam uma ração de crescimento com hormônio, e geralmente, em média, 25 dias de chocado ao abate. Então nós comemos um franguinho de 25 dias que foi esticado, né? Enquanto que depois um veterinário disse o seguinte lá, né? Que esse frango deveria ser lançado no terreiro para que ele comesse algumas ervas que o frango come, alguns capim, algumas coisas desse tipo, alguns insetos como grilo, tal, né? Para que esses nutrientes se incorporassem ao corpo desse frango. Mas não, o frango que nós comemos, ele só come ração hormonal, para que ele cresça rápido. Olha os alimentos que nós comemos, tá certo? A maioria das frutas e legumes que chegam em nossas casas, essas frutas e legumes estão eivados de agrotóxicos. Diga aí como o negócio é sério. Então, os alimentos dos povos bíblicos que viveram até 900 anos eram coisas naturais, plantadas por eles, sem antipragas, sem adubos químicos. Então, as coisas eram mais saudáveis. Então, esse é um dos motivos que ele cita a alimentação, o motivo medicinal, a alimentação daquelas pessoas. Inclusive, Gabriel, antes do dilúvio, todos os seres humanos e os animais eram vegetarianos. Como Deus viu que a coisa mudou, a terra não ia produzir tantos nutrientes para as plantas que nós precisávamos, porque quando a gente vê que Deus manda um maná para Israel no deserto, o maná tinha todos os aminoácidos, todas as vitaminas, todos os minerais que o ser humano precisava para o seu corpo. Assim como a erva verde, as hortaliças, no tempo pré-diluviano, tinham tudo que o ser humano precisa. Mas como houve mudança climática, houve mudança na terra, tudo ficou debaixo d'água, tudo ficou sedimentado, então a terra não ia produzir mais os nutrientes necessários para aquela erva verde. Então Deus libera para o ser humano comer carne. O ser humano agora também virá carnívoro. Então o ser humano hoje ele precisa de uma alimentação equilibrada. Como diz aí os nutrólogos, quanto mais colorido o prato, melhor ainda. Uma carnezinha vermelha ou uma carne branca, um feijãozinho preto ou um feijãozinho carioca, mas tem que ter uma verdurinha verde ali, viu? Tem que ter um alfacezinho, tem que ter principalmente couve, que é rico em ferro, mas nós seres humanos, nessa nossa época, somos complicados. Então, pessoal, um motivo medicinal é que os povos antediluvianos se alimentavam melhor do que nós, tá certo? Fala aí, alimenta mais que nós, né? Eu conheci o filho de um casal amigo meu, né, que mora em Portugal,
e ele namora com a menina que é da Alemanha, ele mora na Alemanha, ele diz que na Alemanha, todo alemão, parece que é uma regra, do jeito que a gente não deixa faltar o pão, nem o ovo no café, Gabriel, lá não pode faltar a salsicha. Mas aqui a salsicha é sinônimo de morte. Há quem diga que para cada salsicha que você come, você diminui um dia, é um dia de vida. A salsicha aqui é complicada. Já lá não, na Alemanha o controle de qualidade se trata de uma iguaria, de uma proteína que não é barata. Mas todo alemão gosta de... Então, nós temos assim um cuidado com os alimentos que alguns países têm e as pessoas vivem melhor do que alguns seres humanos em outros locais. Agora imagina os povos bíblicos, que não tinha esses produtos químicos para adubo, que não tinha produtos químicos para lançar nas suas hortaliças, que seus animais que eles comiam viviam simplesmente da vegetação da terra, não era ração pré-fabricada numa indústria, colocada ali um monte de coisa para crescer, né? Hoje, o boi que nós comemos era para ser um boi no mínimo de 5 anos, mas nós comemos bezerro, 1 ano e meio já estão abatendo, né? O bicho esticou, não cresceu. Então é por isso que hoje a pessoa vive menos, mas nos tempos bíblicos chegaram a viver 900 anos por causa disso. Agora, outra coisa bastante importante que eu vi aqui, Gabriel, que ele cita, as águas que estavam em cima. Em Gênesis capítulo 1, versos 6 e 7, não é só nuvens. Havia orvalho em cima. Era como se a terra com água embaixo e água em cima, ele chama aqui de câmara hiperbárica. Ou seja, é uma câmara em alta concentração de oxigênio. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que alguns hospitais mais sofisticados, ele tem essas câmaras hiperbáricas, porque certos tipos de ferimentos são curados mais rápido quando é exposto a muito oxigênio. Então, como nos tempos pré-diluvianos, águas estavam em cima e águas embaixo, e no dilúvio essas águas romperam e desceram para inundar tudo, e ficou só os gases e as nuvens lá, essa câmara natural que Deus criou, que a ciência chama de câmara hiperbárica, com alta concentração de oxigênio, qualquer ferimento hoje nosso inflama logo, viu? Por isso que a gente tem que tomar injeção antitetânica. Um prego enferrujado pode matar a pessoa de tétano. Mas Deus, como Deus é inteligente. A ciência descobriu essa câmara hiperbárica hoje, que a oxigenação ajuda na cicatrização de ferimentos. Mas Deus já fez isso na terra que ele criou, no tempo pré-diluviano. Mas o dilúvio veio. As águas, o orvalho que estava lá em cima, desceu. Ficou apenas nuvens que destilavam água, e aí teve essa mudança climática. Então, Deus é um Deus inteligente, Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus perfeito. Já disse o pastor Grande, quando ele estava ministrando aqui, quando ele falou da Arca de Noé, que Deus é um arquiteto marino perfeito. E na tirada de Israel do Egito, a tática de guerra que Deus usou contra Faraó, ele disse que Deus é um general de guerra perfeito. E nós temos aqui que Deus é um cientista perfeito, porque o globo terra pré-diluviano, ele era uma grande câmara hiperbárica, de maneira que o poder de cicatrização no ser humano era muito grande. Outra coisa que nós quase não temos, ou temos de sobra, o estresse. Os homens pré-diluvianos não tinham o estresse que nós temos. Hoje, com a pós-modernidade, a vida do ser humano ficou corrida, a vida do ser humano ficou estressante demais. E o estresse, ele reflete no corpo. Esse dia uma pessoa que eu amo muito ali, minha esposa, tá com um negócio tremendo aqui no olho, né? Aí meu olho tá aqui tremendo, porque é estresse. É sinal de estresse. Era porque estava na prévia da colação de grau dela, né? Parabéns para minha adorável esposa, onde ela contou o testemunho. Mais uma colação de grau. Agora ela é pedagoga, licenciada pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, né? Nunca é tarde para estudar, viu? Ela já é coroa 50 aí, mas aí se formou em pedagogia, esperando um concurso bom para começar a ganhar dinheiro. Mais ainda, né? Então, o estresse faz com que nosso corpo reaja. Então, o estresse envelhece a pessoa. O estresse pode até matar pessoas por tempo. Os pré-diluvianos não tinham tanto esse estresse como nós temos. Outra coisa que ele fala é o sistema da imunidade do corpo humano. Como os alimentos e o clima naquela época era totalmente favorável, não igual ao nosso hoje, o corpo daquelas pessoas eram mais imunes a doenças. Então as pessoas viviam muito mais. Outra coisa que eles usavam, Gabriel, é a farmácia natural. Eu assistindo uns vídeos de alguns nutrólogos, eles disseram o seguinte: a ciência medicinal, que era para ser mais explorada, era a nutrologia, e não a farmacologia. Então eles gastam milhões para descobrir o diclofenaco. Aí o que é que eles fazem? Tem que recuperar esse dinheiro. Então é ensinado nas universidades de medicina que diclofenaco é bom para isso, mas quando você pega o comprimido de diclofenaco, é bom para a inflamação, mas arrebenta os rins. Todo medicamento farmacológico, quando você olha lá, tem um efeito colateral. Tem remédio que você toma para alguma coisa e cria uma gastrite em sua vida. É terrível. Então os povos
antediluvianos, eles não tinham indústria farmacêutica. Então, como é que eles utilizavam a medicina? A medicina natural, ervas, plantas e alimentos. Então, esse povo viveu de fato, de verdade, essa vida bem longa. Eu tive um problema de ureia, eu precisei fazer uns exames para um curso na minha área profissional, e o médico disse: sua ureia está muito grande, seu rim está retendo as proteínas, você tem que tomar mais diurético, tem que sumir de proteína por enquanto. E eu tenho uma churrasqueira lá em casa, eu gosto muito de carne, eu gosto de manipular carne. E, rapaz, eu fiquei agoniado. Aí eu sigo um canal no YouTube que fala sobre ciências naturais e descobri as propriedades do capim-santo para nossa região e para outra região o capim-limão. E eu comecei a tomar chá e fazer suco de limão com capim-santo. E comecei a tomar e comecei a urinar mais. E quando eu fui fazer novamente um exame, cerca de 6 meses depois, a minha ureia estava abaixo do mínimo. Olha o que fez o capim-santo. Fiz uma viagem lá para o Rio Grande do Sul, Deus me permitiu, me organizei financeiramente, e lá descobri também a erva chimarrão. Eu provei, como eu já tomava chá amargo, né? Eu provei e comecei a tomar. Deixei de tomar o capim-santo assim, constantemente, e comecei a tomar chimarrão. Fiz os exames novamente de sangue, minha ureia continua controlada e o colesterol mal do corpo meu sumiu. Então, estou falando que hoje nós temos ainda as ervas medicinais que ajudam. Agora, imagina nos tempos bíblicos, eles não tomavam essas medicações farmacológicas que nós tomamos. Então, eles viviam melhor. Até eu citei no último programação que eu fiz, a propriedade do figo, porque Deus, quando disse que ia dar mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, Deus usou um método natural, uma pasta de figo sobre a ferida. E o figo é antibacteriano e é altamente cicatrizante. Então, esses povos antediluvianos, eles se utilizavam muito dessa farmácia natural, não como nós nos dias atuais, e eles viviam bem. Outra coisa interessante, exercícios físicos. Esses povos não tinham carros como nós temos hoje, eles andavam muito a pé, viviam de forma agrária, eles faziam muito esforço braçal. Então, eles mantinham a jovialidade. É claro que Gabriel sabe mais do que eu, que para um coroa igual a mim, é menos cardio, tem que ter o cardio, mas é mais musculação. Porque com o passar do tempo, os músculos vão ficando flácidos. E os músculos são importantes para proteger as articulações dos ossos e os tendões. Então, para uma pessoa de mais idades, o que é recomendado pela fisiologia é musculação. Então, esses povos pré-diluvianos, eles faziam atividades, eles vinham de forma agricultura. Aí, um médico aí disse um negócio interessante, né? Por que as pessoas hoje têm deficiência de vitamina D? Porque antigamente, um menino, um jovem, um senhor, ia na Feira Livre aqui de Nova Cruz, por exemplo, ele ia sair lá do bairro do Freio de Amião para vir aqui na Feira Livre e ele vinha a pé. Ele já vinha sendo exposto ao sol. E nós sabemos que o sol, em contato com a pele tem uma substância natural que transforma em vitamina D. Mas as pessoas hoje estão andando tudo de carro. Dentro de carro, com os vidros fechados, com ar-condicionado, tem pouca exposição ao sol, né? E assim nós não temos vitamina D natural. De maneira que a cada 5 seres humanos que fizer um exame, vai ver 3 a 4 vai estar ali com deficiência de vitamina D. Então nós fazemos pouco exercício físico de forma natural, nós se expomos menos ao sol, temos pouca vitamina D, então estamos morrendo mais rápido. Então aqui são algumas informações importantes desse livro sobre como o homem vivia realmente, de fato, de verdade, cerca de 900 anos, no período pré-diluviano, certo? As coisas eram mais naturais. O clima não tinha sido mudado. Com o dilúvio, né, a destruição da terra inundada por águas, né, as rochas sedimentares começou a vir para a terra e criou-se os vulcões, o clima mudou, começou a aparecer tempestades, etc, etc. O ser humano foi se industrializando, a poluição foi aumentando, a safadeza do ser humano foi aumentando também, matando o seu próximo, de forma que, quando chega no tempo de Moisés, que Moisés morre com 120 anos, e a Bíblia diz que nem o cabelo da cabeça dele ficou branco, né? Moisés disse que a idade do ser humano é 70, salvo engano, acho que é Salmo 90. É 70. Quem passa disso é enfado e canseira. Então, amados irmãos, nosso resumo. Os dias bíblicos antediluvianos eram 24 horas. Não eram 12 horas nem 8 horas como ensinam por aí. Segundo, esses homens viveram esse tempo todo, cerca de 900 anos, por causa dos argumentos científicos e por causa dos argumentos medicinais. Eles viviam diferente de nós, e nós, principalmente agora,
nesse período pós-modernidade, né? Alta tecnologia, está complicado. Estamos expostos à radiação constantemente por meio de um celular e outras coisas mais. Há quem diga que o lixo que está lá nos ares, né, os lixos que se produzem aí por envio de satélites é maior do que os que produzimos aqui na Terra. Então, é por esses motivos que os seres humanos viviam mais. E para você que está nos ouvindo agora, está vendo essa live, e que ainda não entregou a vida a Jesus, essa é a vontade de Deus, que o ser humano vivesse muito. Por isso que ele criou a vida chamada eterna. E essa vida chamada eterna era ter uma porta. Essa porta se chama Jesus. Ele diz em João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Se você entrar por essa porta, servir a Jesus Cristo, como diz as Escrituras, se você morrer aqui, antecipadamente você vai morrer fisicamente, mas vai entrar nessa vida chamada eternidade. E nessa vida eterna você vai estar no paraíso com Deus, vai viver eternamente com Deus. E futuramente a Bíblia revela que Deus vai fazer novos céus e nova terra e vai habitar com os homens, assim como foi no período de Adão e Eva. Deus fez a terra, colocou um jardim no Éden, colocou Adão e Eva para cultivar, e Deus sempre aparecia para conversar com esses homens. Vida saudável, vida sem dores, vida sem agonia, vida sem estresse, vida de paz, tudo que o ser humano quer. Deus ainda vai dar isso para aqueles que o servem. Mas para isso, temos que tomar uma decisão. Entregar nossas vidas a Jesus e servir a Ele, como diz as Escrituras. Amados irmãos, me perdoe não fazer menção a muita gente aqui, é porque o programa é corrido, mas fica aí nosso agradecimento, a sua audiência, tá certo? A sua participação, seu comentário, deixe seu like, faça seu comentário e encaminhe também essa live, que ela vai ficar gravada, para outras pessoas, para que essas pessoas também tenham acesso a essas informações importantes. Seja sempre Deus verdadeiro, disse o apóstolo Paulo, e todo homem mentiroso. Então, se Deus diz que é 24 horas, é 24 horas. Se Deus diz na sua palavra que os homens vivem 900 anos, seja sempre Deus verdadeiro. Eu creio e não amenizo, não tento desculpa para amenizar o milagre. Milagre é isso aí. Coisas que muitas vezes não se explica, mas esse aqui está explicado na ciência e está explicado na medicina, tá certo? Deus abençoe, fiquem com Deus em nome de Cristo Jesus.